Capítulo 78, Culpe o coração do diabo, controle total sobre mim mesmo. As pessoas ao redor do pico principal começaram a se dispersar depois que a posição do futuro patriarca foi estabelecida. Havia inúmeras montanhas e ilhas imortais na família Gu, e apenas aqueles com altos cargos na família podiam pisar no pico principal das várias linhagens. Agora que Gu Shangji havia se tornado o futuro patriarca, eles tinham que anunciar o assunto a todos dentro da família Gu e às forças afiliadas a eles. Uma questão tão importante quanto a escolha de um herdeiro imortal poderia facilmente causar sensação no reino superior. Agora, Gu Shangji era o verdadeiro jovem mestre da antiga família imortal Gu, e ninguém poderia apontar o dedo para ele. Parabéns, jovem mestre. Jovem mestre levará nossa família Gu a alturas maiores e a um futuro ainda mais brilhante. Muitos membros da família Gu visitaram Gu Shangji para parabenizá-lo. De qualquer forma, a posição de Gu Shangji como o futuro patriarca estava agora gravada em pedra. O poder aterrorizante que ele mostrou naquele momento surpreendeu a todos na família Gu. Mesmo que eles não mencionassem mais nada, a força e o talento de Gu Shangji eram incomparáveis. Ele merecia a posição de seu jovem mestre. Gu Shangji aceitou o gesto com um aceno de cabeça. Tudo isso estava dentro de suas expectativas, exceto pela atitude dos anciãos. Ele não pôde deixar de se sentir tocado. Essa unidade e magnanimidade foram uma das razões pelas quais a antiga família imortal Gu poderia parar por iras. Embora houvesse pequenos conflitos e atritos entre os membros da família, no geral, eles viviam em harmonia. Eles eram completamente diferentes das famílias sobre as quais ele lia nos romances de sua vida anterior, todos perdidos em lutas profundas e lutas internas que não paravam a menos que um lado morresse. Todos os anciãos da família Gu colocam o interesse da família Gu acima de tudo. Foi por isso que eles não disseram nem fizeram nada quando ele, alguém da geração mais jovem, passou por cima de suas cabeças e se recusou arrogantemente a dar-lhes qualquer rosto. Isso trouxe grande surpresa para Gu Shangji. Mas ele sentiu que não era tão impossível. Se uma família estivesse cheia de pessoas intrigantes tentando derrubar umas às outras, ela ainda seria capaz de se manter firme no rio sinuoso do tempo. Eles teriam sido saqueados e destruídos há muito tempo. Já que eles entregaram o futuro da família Gu em suas mãos, ele naturalmente faria o seu melhor e os faria florescer ainda mais. Claro, ele era apenas o jovem mestre agora, e toda a família Gu ainda estava nas mãos de seu pai. Changji, siga-me. Gu Lintian disse a Gu Shangji com uma expressão gentil depois que todos se dispersaram do pico principal. Ao mesmo tempo, um arco-íris brilhante apareceu sob seus pés e ele desapareceu no céu, deixando os lótus do grande Dale florescendo em seu rastro. Ele havia voltado ao palácio onde costumava cultivar. Entendido, padre. Gu Shangji assentiu e seguiu. Ele sabia que seu pai tinha muitas perguntas para ele, mas já havia planejado suas palavras e ações. Ele estava preparado para qualquer coisa que surgisse em seu caminho. Logo, os dois ficaram cara a cara no salão do patriarca. Changji, você considerou cuidadosamente as decisões que tomou hoje? Gu Lintian refletiu sobre suas palavras e então perguntou com uma voz calorosa. Ele se sentiu aliviado agora que a posição do futuro patriarca foi estabelecida,
mas ele conhecia a natureza de Gu Shangji muito bem. A menos que envolvesse uma ameaça aos seus interesses, ele nunca teria se incomodado com a posição do futuro patriarca tão cedo. Foi por esse motivo que Gu Lintian se perguntou se Gu Shangji havia encontrado alguma dificuldade que o levou a tomar essas ações. Gu Shangji acenou para ele em resposta e disse: claro, esta criança pensou cuidadosamente sobre suas ações. A posição do futuro patriarca tinha que ser resolvida, e é um assunto que não pode ser arrastado por muito tempo. Em segundo lugar, pai, você deve ter adivinhado minhas intenções se está se perguntando por que quero trazer de volta a linhagem do 13º tio. O que aconteceu naquela época foi tudo minha culpa, e esse incidente deixou um espinho no coração de muitas pessoas na família. Se eu não tivesse resolvido esse assunto, os outros membros da família não me aceitariam como seu jovem mestre tão prontamente. Resolvi aproveitar o incidente de hoje para dar a cara aos outros anciãos para que possamos aliviar o atrito dentro da família. Isso também me ajudará a me tornar o jovem mestre sem mais oposição. Além disso, padre, você sempre não se sentiu culpado pelo que aconteceu com a linhagem do 13º tio naquela época. Uma das razões pelas quais os trouxe de volta foi para aliviar os sentimentos de culpa em seu coração. Gu Shangji explicou calmamente. Claro, ele não diria que queria usá-los para ameaçar Gu Xian'er. Algumas coisas eram melhores deixadas para a imaginação de cada um. Embora ele fosse egoísta, ele ainda mantinha em mente a situação geral e os interesses da família Gu. Gu Lintian ficou momentaneamente atordoado depois de ouvir as palavras de Gu Shangji, mas então um sorriso surgiu em seu rosto e ele disse: Shangji, é bom que você esteja pensando assim. Eu realmente sinto muito pelo irmão Lin Xuan. Ainda assim, você não precisa carregar esse fardo sozinho. Seu 13º tio e os outros não vão deixar o assunto tão fácil. Naquela época, fui eu quem deu os tiros em sua linhagem, então, quando eles voltarem do mundo em que estão presos, vou me certificar de protegê-lo, mesmo que tenha que abaixar meu rosto ou algo assim. O Gu Linchuan que ele mencionou era o pai de Gu Xian'er. Naquela época, os dois disputavam a posição de patriarca, mas no final, Gu Lintian saiu no topo por uma pequena margem. Suas palavras tocaram o coração de Gu Shangji, e ele não pôde deixar de se emocionar. Não havia necessidade de dizer muito, pois ele já considerava Gu Lintian seu próprio pai. Ele balançou a cabeça e respondeu a Gu Lintian: pai, você não precisa dizer mais nada. Este assunto começou por minha causa, então é justo que eu carregue o ódio sozinho sem implicar mais ninguém. Além disso, fui eu quem te convenceu naquela época, e você fez tudo isso por mim. Gu Lintian ficou em silêncio depois de ouvir suas palavras, e um sentimento complicado surgiu em seu coração. Gu Shangji, que sempre foi indiferente e implacável, de repente disse tais palavras, então ele não pôde deixar de ter sentimentos contraditórios em seu coração. Quão bom teria sido se Gu Shangji não tivesse nascido com o Devil Heart. Change, por que você está dizendo essas coisas de repente? Esses são seus verdadeiros pensamentos. A expressão de Gu Lintian ficou séria quando ele disse essas palavras, e ele encarou Gu Shangji com olhos profundos que mostravam visões da destruição do universo, queda de deuses antigos e tal. Ele era como um gigante celestial que estava no auge do reino superior, com uma majestade insondável.
Agora que ele ficou sério, sua aura opressiva apareceu como se pudesse destruir o mundo e abrir a cúpula do céu. Pai, você deve estar se perguntando por que de repente eu fiz tudo isso, certo? Gu Shangji assentiu com uma calma incomparável. O desempenho atual e as ações de Gu Shangji não eram tão diferentes aos olhos de quem estava de fora se alguém considerasse seu temperamento passado, mas para seus parentes próximos, ele era um homem completamente diferente. Seria melhor para ele dizer algumas palavras mais cedo ou mais tarde. Naquele momento, ele perguntou ao pai com um tom suave: Pai, você sabe que eu tenho uma natureza demoníaca, certo? Om. Assim que as palavras de Gu Shangji saíram, seus olhos ficaram negros como breu, e uma aura demoníaca profunda, fria e sem emoção se espalhou ao seu redor. Essa natureza demoníaca é muito pesada, esse maldito coração do diabo. Gu Lintian suspirou em seu coração e imediatamente trancou os arredores de sua ilha e palácio para evitar que alguém detectasse a aura diabólica de Gu Shangji. Ele entendeu o significado de Gu Shangji. A ascensão da minha base de cultivo está aumentando meu controle sobre minha natureza demoníaca. Gu Shangji explicou calmamente. Claro, essas palavras foram ditas aleatoriamente, pois ele já tinha controle total sobre sua natureza demoníaca. Ainda assim, como ele tinha um coração do diabo, ele poderia usá-lo como bode expiatório para tudo. Você costumava ser dominado por sua natureza demoníaca, certo? Gu Lintian se sentiu deprimido quando ouviu as palavras de Gu Shangji. Em sua opinião, o atual Gu Shangji deve sentir profundo remorso por suas ações passadas, e sua consciência deve estar condenando-o ao tempo todo. Infelizmente, o Devil Heart era muito estranho e etéreo, e nem mesmo ele conseguiu encontrar uma solução para fazer algo a respeito. A habilidade de Gu Shangji de agora controlar sua natureza demoníaca mostrava que ele vinha trabalhando duro para se conter ao longo dos anos. Como ele era dominado por sua natureza demoníaca, era natural que seu temperamento se tornasse assim. Pai, você não precisa se preocupar com o coração do diabo afetando meu raciocínio e natureza. O que mais? Sua existência me ajudou a aprimorar meu espírito primordial e vontade. Gu Shangji continuou, e não se esqueceu de colocar a culpa de tudo no coração do diabo. Você sofreu muito ao longo dos anos. Gu Lintian disse com um suspiro, mas logo a alegria encheu seu coração. Afinal, o maior nó em seu coração estava finalmente resolvido. Depois disso, Gu Shangji se despediu dele e partiu. Uma expressão de preocupação mascarou seu rosto no caminho de volta. Ele não pôde deixar de se perguntar se havia cruzado para este mundo há muito tempo, mas sua mente havia sido dominada por sua natureza demoníaca desde o momento de seu nascimento. Ele finalmente despertou seu raciocínio e memórias de sua vida passada por causa do sistema. Sistema, você cruzou comigo. Gu Shangji questionou o sistema. Isso mesmo, anfitrião. Quanto tempo se passou desde que eu atravessei para este mundo? 21 anos, anfitrião. A resposta do sistema surpreendeu Gu Shangji, era como ele pensava. Por que você não ligou antes? Por que você não me ajudou a despertar as memórias da minha vida passada antes? Eu não estaria em uma situação tão problemática se você tivesse feito isso. Gu Shangji não pôde deixar de questionar. Anfitrião, perdoe-me.
Eu usei toda a minha energia quando cruzamos, então eu acumulei energia nos últimos 21 anos. O sistema respondeu. Além disso, anfitrião, por favor, não se preocupe com sua identidade. As funcionalidades do sistema foram decididas de acordo com a situação do host no momento da inicialização. Se o host fosse um desperdício quando o sistema inicializou, então o sistema teria se transformado em um contra-ataque de desperdício e sistema de alteração de vida. Quanto ao seu coração diabólico, seus perigos ou cartos também foram resolvidos pelo sistema no momento da inicialização, então você também não precisa se preocupar com isso, host. Eu nunca esperei que você fosse tão atencioso, System. Como esperado do dedo dourado de um transmigrador. Gu Shangji não pôde deixar de elogiar. Sentia-se aliviado agora que conhecia sua própria história. O maior perigo oculto para ele era o Devil Heart, e já havia sido resolvido. Naquela época, a mente de seu original estava completamente dominada pelo Devil Heart, mas a inicialização do sistema resolveu esse problema para ele. Foi também por causa do sistema que suas memórias de sua vida passada não foram afetadas. De fato, para ele, assistir às memórias de seu original que foi dominado pelo Devil Heart era como assistir a um filme estrelado por um protagonista indiferente e cruel. É que ele não conseguiu fugir dos pecados de seu original. Afinal, aqueles eram atos cometidos por seu corpo. Gu Shangji habitualmente abria seu painel de atributos depois de retornar à sua ilha Godchild. Anfitrião, Gu Shangji. Halo, Destined Heavenly Villain. Arma, S810 Sauetdimen Alberd. Identidade, verdadeiro discípulo do celestial imortal Deio Palace, jovem mestre da antiga família Gu imortal. Linhagem, Ons coração do diabo osso Deio. Cultivo, rei conferido, estágio inicial. Habilidades místicas. Celestial imortal Deio Codex oitava camada. Inúmeras mudanças no físico demoníaco, talento. Templo do Espírito de Deus inato, talento. Habilidade do vazio, talento. Arte demoníaca devoradora de imortais. Sabedoria imortal infinita. Pontos de destino, 1000. Valor da fortuna, 1000, escuro. Loja do sistema, aberta. Armazém. Talismã de percurso de domínio X1. Fragmento de 1/3 de uma semente mundial X3. Cartão de saque da fortuna X3. Todo o painel de atributos tinha um visual totalmente novo. Havia a sabedoria imortal infinita listada em suas habilidades místicas, e o jovem mestre da antiga família Gu imortal listado em suas informações de identidade. Mesmo se eu tentar nutrir um mundo usando os fragmentos da semente do mundo, minha força atual não seria capaz de fazer bom uso dela, então devo guardá-la para mais tarde. Gu Shangji decidiu adiar esse assunto por enquanto. Depois disso, ele tirou a jade nutritiva da alma de grau divino. Yanji, que estava vestido de vermelho e sentado de pernas cruzadas dentro do vazio, imediatamente se transformou em uma nuvem de fumaça carmesim e apareceu da alma nutrindo jade. Jovem mestre. Sua voz soava fria, mas agradável aos ouvidos. Assim que ela apareceu, uma expressão de confusão apareceu em seu rosto enquanto ela se perguntava por que estava em um lugar desconhecido.
Apenas um olhar para seu ambiente magnífico e majestoso foi o suficiente para deixá-la saber que o patrimônio ao qual este lugar pertencia tinha um fundo profundo e aterrorizante. Ela passou todo o seu tempo cultivando seu espírito primordial no último período de tempo. De qualquer maneira, por causa das restrições do Spirit Narish Jade, ela não podia sentir o mundo fora do Jade, então ela não sabia que Gushangji já havia retornado ao reino superior. Gushangji olhou para ela e disse com um leve sorriso: há algo que preciso que você faça por mim. Capítulo 79 Eu desejo seu corpo, realidade diferente da imaginação. Jovem mestre, você não precisa ser educado com Yanji, você pode me dar seu comando sem qualquer hesitação. Embora Yanji ainda estivesse confusa sobre o paradeiro deles, ela ainda respondeu apressadamente a Gushangji depois de ouvir suas palavras. Ela já estava sentindo culpa e desconforto por não ter como retribuir o favor de Gushangji, então agora que ela ouviu as palavras de Gushangji, ela não pôde deixar de dar um suspiro de alívio. Ela não se achava digna de ter alguém com a identidade de Gushangji cuidando dela sem receber nada em troca. Não é nada grande, na verdade. Antes disso, deixe-me ajudá-lo a reconstruir seu corpo. Gushangji disse com um sorriso e olhou para a figura um tanto transparente de Yanji. Afinal, Yanji era uma mestra do grande reino sagrado em seu auge, então Gushangji se sentiria mais à vontade se pudesse ter alguém tão poderoso quanto ela por perto para cuidar de alguns assuntos que não poderiam ser divulgados. Ele não estava preocupado com Yanji o traindo. Quando eles estavam no reino inferior, ele já havia experimentado a natureza dela e acreditava que ela era uma pessoa confiável. Reconstruir meu corpo. As pupilas escarlates de Yanji tremeram ao ouvir suas palavras, e uma expressão atordoada apareceu em seu rosto. Ela sempre se perguntou quando chegaria o dia em que seria capaz de reconstruir seu corpo. Não importa o quanto ela pensasse sobre isso, ela acreditava que levaria muito tempo para ver aquele dia. Quando ela acordou e se encontrou na selva do reino inferior, ela decidiu nem pensar mais sobre esse assunto, e só podia esperar e esperar e esperar. Na época em que ela aceitou Yeshen como seu discípulo, o pensamento de que ele a ajudasse a encontrar alguns tesouros celestiais para reconstruir seu corpo realmente passou por sua mente. Infelizmente, Yeshen era simplesmente muito fraca, então ela só poderia matar suas ideias no berço. No final, ela decidiu apenas retribuir a graça de Yeshen por acordá-la ensinando-o até o dia em que seu espírito remanescente se dissipou. Mas o destino era estranho, e de alguma forma ela acabou com Gushangji. O sonho que antes era inalcançável para ela era algo que Gushangji poderia ajudá-la a alcançar com apenas algumas palavras. Essa grande mudança na sorte trouxe grande desconforto ao seu coração por um tempo, mas então ela se sentiu abençoada. Se Yeshen não a tivesse entendido mal devido às suas suspeitas infundadas e terminado o relacionamento entre eles, ela ainda estaria no reino inferior, esperando o dia em que desapareceria. Com isso dito, ela se perguntou se estava sonhando agora. Por que o jovem mestre Gu é tão bom para mim? Os olhos de Rubi de Yanji brilharam intensamente e encararam Gushangji sem piscar enquanto esse pensamento passava por sua mente. Ajudá-la uma vez poderia ser explicado como generosidade, mas como poderia ser explicado seu ato de ajudá-la repetidas vezes por nada? O que mais? Gushangji tinha uma identidade estimada,
e ele era o jovem mestre da antiga família Gu imortal. Ela tinha certeza de que eles também já haviam retornado ao reino superior. Afinal, julgando pelas luxuosas decorações do palácio e o crescente ti espiritual que parecia estar inundando seus arredores, além da luz brilhante dos tesouros, nenhum poder comum poderia trazer algo desse nível. Apenas seus arredores foram suficientes para mostrar a grandeza e o horror da herança profunda da família Gu da antiga imortal. Ela não pôde deixar de se assustar. Yanji não era estúpida, então ela não podia deixar de ter esses pensamentos. Porque o jovem mestre Gu estava indo tão longe por ela? Ele tinha gostado de sua força. Ou ele estava interessado em seu histórico e passado? Isso não poderia ser. Não havia escassez de pessoas talentosas e poderosas na antiga família imortal Gu. Embora sua origem fosse relativamente especial, não significava nada na frente da antiga família imortal Gu. Quanto a ele gostar dela, ela não acreditava muito nisso. Embora Yanji estivesse confiante em sua aparência, aquele na frente dela era o jovem mestre da antiga família imortal Gu, que não faltaria mulheres bonitas dispostas a ficar à sua disposição. Bastaria uma frase dele para fazer com que inúmeras filhas favorecidas do céu se deitassem em sua cama. Isso deixou Yanji confuso. Ele estava fazendo isso puramente pela bondade de seu coração. Não importa o quanto ela pensasse sobre isso, não poderia ser o caso. Afinal, um jovem mestre como Gu Shangji teria que ser uma pessoa extremamente ambiciosa e implacável que só faria algo se isso lhe trouxesse algum benefício. Este é o pensamento dela em um termo geral, já que pessoas de famílias tão grandes não podem ser gentes e gentes com estranhos. Eles comem, dormem e falam benefícios. A bondade do jovem mestre para comigo já é tão pesada quanto uma montanha, então vamos esquecer a reconstrução do meu corpo. Yanji não saberia mais como retribuir seu favor. Embora Yanji estivesse extremamente animada com a reconstrução de seu corpo, ela ainda balançou a cabeça e recusou. Ela tinha sua própria moral e não aceitaria sua graça a menos que tivesse uma maneira de retribuir Gu Shangji. Gu Shangji não ficou surpreso com a resposta dela. Haveria algo errado com Yanji se ela prontamente aceitasse sua oferta. Seu rosto ainda exibia um leve sorriso e ele perguntou com uma expressão intrigada: por quê? Não deveria reconstruir seu corpo ser uma coisa boa? Este deveria ter sido seu plano e objetivo o tempo todo, certo? Ou você não se sente bem em realizar algo tão grande se isso não traz consigo uma sensação de dever cumprido? Ele riu e brincou com ela. Suas palavras surpreenderam Yanji, e ela não pôde deixar de se sentir um pouco indignada. O que ele quis dizer com dizer que ela não se sentia bem porque não havia nenhum sentimento de realização em conseguir isso? Infelizmente, ela não conseguiu dizer nada agora. Se ela tivesse seguido Yeshen, ela nunca teria a chance de reconstruir seu corpo, mas depois que ela se juntou ao lado do jovem mestre Gu, apenas algumas palavras dele foram suficientes para ajudá-la a reconstruir sua existência. Com certeza, algumas pessoas nasceram diferentes e nem poderiam ser comparadas. O que alguns buscaram a vida inteira, outros já nasceram com isso na palma da mão, tudo ao seu alcance. Essa realidade complicou ainda mais seu humor.
Na verdade, uma parte dela estava preocupada com o fato de o jovem mestre Gu desprezá-la um pouco, já que ela estava ao lado de seu oponente, mas, na realidade, Gu Shangji não se importava com tudo isso, e ela entendia isso muito bem. Isso comoveu muito o coração de Yanji. Não se preocupe, tenho minhas próprias razões para ajudá-lo a reconstruir seu corpo, então você pode aceitar minha ajuda sem pensar muito nisso. Gu Shangji disse com seu sorriso inabalável. As mulheres, uma vez que seus corações foram tocados, não podiam desistir. Essa frase era verdadeira, seja em sua vida passada ou neste mundo. Claro, a razão pela qual ele subjugou Yanji foi porque ele gostou do valor da fortuna dela. Você mataria uma galinha depois de pegar o ovo ou a manteria por perto para que ela ponha ainda mais para você? A resposta a essa pergunta era óbvia. O que mais? Yanji era um mestre poderoso. No momento, a pessoa mais forte que Gu Shangji poderia comandar era o velho Ming. A família Gu nunca enviaria retentores que fossem muito poderosos para servir a geração mais jovem, ou eles não seriam capazes de crescer. Gu Shangji exigia retentores fortes. Então, quais são as razões do jovem mestre Gu? Suas palavras deram origem à curiosidade em seu coração, então Yanji não pôde deixar de querer saber. O que há para perguntar sobre um assunto tão simples? É porque eu desejo o seu corpo. Gu Shangji olhou em seus lindos olhos e disse com uma risada. Suas palavras surpreenderam Yanji e sua cabeça zumbiu. Jovem mestre Gu, você é tão irritante. Por favor, não diga isso de novo. Yanji olhou para ele com alguma raiva. Ela nunca esperou tal resposta de Gu Shangji. Para começar, que tipo de resposta foi essa? Ele desejava o corpo dela, então queria ajudá-la a reconstruí-lo. Yanji sentiu seu coração bater cada vez mais rápido. Se algum idiota aleatório tivesse dito isso a ela, ela teria esbofeteado aquela pessoa com a palma da mão gelada sem hesitar. Mas quando Gu Shangji disse isso a ela, sua cabeça zumbiu e seu rosto queimou. Ele deve estar brincando. Como o jovem mestre Gu poderia desejá-la? Isso não poderia ser possível. Região externa do Reino Superior, Estado de Xiling. Gu Xian'er se escondeu e observou os procedimentos em segredo. O passarinho em seu ombro já havia crescido e perseguiu a velha figura do reino dos deuses vestida de preto, enquanto carregava Gu Xian'er e seu servo nas costas. As palavras do velho foram suficientes para ela adivinhar que ele era um criado enviado por seu bom irmão. Ele tinha um rei-deus como seu servo. Isso mostrava o quão bem seu bom irmão estava vivendo na última década, e quão monstruosa sua autoridade havia se tornado. Gu Xian'er não pôde deixar de cerrar as mãos e ressentir-se ainda mais de Gu Shangji, pois esses pensamentos passaram por sua mente. Ela trabalhou arduamente e cultivou arduamente na Vila Peach, mas mesmo depois de receber orientação de vários mestres misteriosos e poderosos, ela estava apenas no Reino Santo agora. Ele, por outro lado, poderia facilmente obter recursos e poder sentado no conforto de sua casa, e ela reconheceu que seu cultivo era ainda mais insondável do que ela imaginava. Não, eu não vou desistir. A irmã Tao até disse que nunca tinha visto alguém com um alicerce mais forte que o meu. Eu não posso ser mais fraco que Gu Shangji. Vou pegar de volta tudo o que ele roubou de mim no futuro.
Gu Xian'er cerrou as mãos e seguiu o velho de preto na frente dela. Ela tinha muitos tesouros que poderiam esconder sua presença, então ela não estava preocupada com o velho descobri-la. O que ela queria saber era por que Gu Shangji enviou o velho para encontrar sua linhagem. Ele queria massacrar todos eles. Gu Xian'er mordeu os lábios enquanto pensava sobre isso e rangeu os dentes quando uma expressão odiosa apareceu em seu rosto delicado e impecável. Meu querido irmão, nunca pensei que você não me deixaria ir, mesmo depois de tantos anos. Mas logo ela suprimiu a raiva e o ódio em seu coração. Comigo aqui, ninguém pode tocar na minha família. Gu Xian'er proclamou em seu coração. No céu à frente de Gu Xian'er. O velho Ming não sabia que alguém o estava seguindo secretamente. Ele só veio a este lugar por ordem de seu jovem mestre, e seu único trabalho era encontrar o povo da família Gu para trazê-los de volta à região interna do Reino Superior. Quanto ao que o jovem mestre não pediu, ele não poderia se importar com isso. Em pouco tempo, o velho Ming encontrou a majestosa cidade antiga onde residia a linhagem da família Gu. A cidade era extremamente animada e inspiradora, com várias famílias, seitas e inúmeros cultivadores na casa dos milhões residindo e se mudando. De repente, ele mostrou um sorriso gentil e se livrou de sua aura arrogante. Embora tenha sido enviado por seu jovem mestre, ele considerou que seria melhor para ele não mostrar nenhuma arrogância aqui. Afinal, a linhagem da família Gu que agora residia aqui já foi uma das linhagens mais poderosas da antiga família Gu imortal. Estrondo. Logo, sua aura de rei Deus desceu sobre a cidade antiga abaixo dele. Ao mesmo tempo, a voz clara do velho Ming ressoou por toda a cidade. Sob o comando do jovem mestre, vim procurar por aqueles com o sobrenome de Gu. Ele acreditava que suas palavras seriam suficientes para transmitir sua mensagem àqueles a quem ela interessava. Estrondo. Logo após o velho Ming revelar sua poderosa aura, toda a cidade antiga entrou em caos e todos os cultivadores dentro dela ficaram chocados. Como é que um poderoso rei Deus veio ao lugar deles? E por que ele estava procurando as pessoas com o sobrenome Gu? Os cultivadores sabiam que sua antiga cidade era de fato controlada por aqueles com o sobrenome Gu e que eles eram os senhores absolutos deste lugar. Agora, eles se perguntavam quem poderia ser o rei Deus de Preto e por que ele apareceu aqui do nada. Além disso, quem era esse jovem mestre de quem ele estava falando? Todos na cidade ficaram chocados e sentiram que algo grande estava para acontecer. Neste momento, vários velhos fortes e dignos olhavam para a periferia da cidade de dentro de seu magnífico complexo de edifícios. Eu nunca pensei que Gu Shangji viria nos buscar depois de tantos anos de paz e tranquilidade. Mas como ele enviou apenas um rei Deus para lidar conosco? Ele está olhando para nós, velhos ossos. Eles mostraram uma expressão de raiva e melancolia. Afinal, desde que ouvissem as palavras jovem mestre e sobrenome Gu, eles poderiam facilmente dizer de quem a outra parte estava falando. Por essa razão, eles subconscientemente pensaram que Gu Shangji havia enviado alguém para assassiná-los. A situação na família já se degradou a tal ponto. Os outros anciões não estão mais por perto, ou Gu Shangji não se importa mais com a existência deles. Eu nunca pensei que depois de nos proteger e protelar Gu Shangji por tantos anos, os outros anciões finalmente não pudessem fazer nada contra ele.
Parece que hoje é o dia em que. Suas expressões ficaram feias enquanto eles faziam suposições diferentes. Ao mesmo tempo, a voz do velho fora da cidade soou mais uma vez. O jovem mestre enviou este velho escravo para pegar todos aqueles com o sobrenome Gu para trazê-los de volta para a família. Eles ficaram atordoados no momento em que ouviram suas palavras. Como é que a realidade se tornou diferente da imaginação deles? Ele estava aqui para trazê-los de volta para a família. O que estava acontecendo? Eles estiveram no exílio por tantos anos, e agora alguém estava aqui para levá-los de volta para a família Gu.